Então, pessoal, nós precisamos agora, de fato, começar a resolver o problema. Bom, o que nós vamos fazer aqui nessa situação? Primeiro, eu acho interessante esquematizar o problema e entender ali o que pode acontecer. Vejam que a nossa situação implica em termos gelo a uma dada temperatura e água a outra temperatura, ok? Eu vou apenas dar um espaço aqui para a gente poder resolver o problema juntos. Então, o que nós faremos? Vamos aqui esquematizar essa situação. Nós temos, então, dentro de um recipiente, dentro de um calorímetro ideal, ok? Aquele que não participa das trocas de calor e, de fato, isola todo o sistema do meio externo, uma porção de água e uma porção de gelo. Qual é a massa de gelo que nós temos aqui? Segundo o problema, são 400 gramas. Então, vamos colocar aqui 400 gramas de gelo que se encontram a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, ok? A parcela de água está a 20 graus Celsius e se tratam de 600 gramas, ok? A uma temperatura inicial, então, de 20 graus Celsius. Ok. Nessa situação, notem, existe diferença de temperatura. Portanto, existirá troca de calor. Quem perde, quem ganha. Nesse caso, a água que está a uma maior temperatura irá ceder calor para o gelo, irá perder calor e o gelo vai receber essa quantidade, ok? Então, aqui, o fluxo de calor ocorre da água para o gelo. Então, esse é o sentido do fluxo de calor. Bem, algumas hipóteses aqui podem acontecer, todas as 5 que nós vimos anteriormente. Como a gente vai saber qual é qual? Analisando as situações. A primeira coisa que a gente deve fazer é a seguinte. Vamos supor, ok? Nós vamos fazer aqui uma suposição. Prestem bastante atenção. Não sei se isso vai acontecer. Eu vou supor. Então, eu vou fazer uma suposição. Qual? Vou fazer a suposição que a água perderá calor até atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu vou supor que isso acontece. Todos os problemas que envolvem trocas de calor com substâncias em fases diferentes, como aqui água e gelo, o ideal é que nesse primeiro momento a gente faça essa suposição. Então, o que nós faremos é, suponha que a temperatura final da água, ok? Da água, seja igual a 0 graus Celsius. Se isso acontecer, notem, a água vai resfriar de 20 até 0. Mas vocês conseguem perceber que eu estou falando que a água vai chegar a 0. Eu não estou considerando aqui que ela vai solidificar e transformar em gelo, ok? Eu estou falando que ela vai sofrer uma variação de temperatura, a sua temperatura vai diminuir e vai chegar em 0, ok? Então, vamos supor que isso é verdade. Suponha, então, sabe nem escrever, né, gente? Suponha, então, que a temperatura final da água é 0. Se isso for verdade, quanto de calor a água precisará perder? Ou seja, quanto de calor a água deve perder para que a sua temperatura varie de 20 a 0? A gente pode determinar isso. Se a água tem sua temperatura reduzida, ela perde calor do tipo sensível. Então, a quantidade de calor perdida pela água pode ser determinada, que é igual à massa de água, que nesse caso o problema nos disse, correspondem a 600 gramas, ok? A massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Vamos prestar atenção. Precisamos da massa. Temos, sim. Quanto é a massa de água que resfria? Vale 600 gramas, ok?
Czinho aqui é o calor específico da água. O problema falou pra gente, o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Tranquilo? E a variação de temperatura é a final menos a inicial, então nesse caso 0 menos 20, ok? Um detalhe nas unidades de medida. Vejam aqui que quando nós tratamos do calor específico, que é uma constante, ele nos fornece as unidades das demais grandezas. Notem, a quantidade de calor estará em calorias, a massa estará em gramas e a temperatura em graus Celsius. Então, como a gente já tem aqui massa em gramas, ok? Temperatura em graus Celsius, tá tudo certo, nós vamos encontrar a quantidade de calor em calorias, beleza? Substituindo, então, teremos Q igual a 600 vezes 1 vezes a variação da temperatura final menos a inicial. Então, nós temos aqui que a quantidade de calor perdida pela água é menos, ok? 600 vezes 20. Isso vai dar 1, 2, 3 zeros, ok? 6 vezes 2, 12. Então, para que a água resfrie de 20 graus Celsius até zero, ela deve perder 12.000 calorias, ok? Esse sinal negativo aqui, ó, mostra pra gente que ela está perdendo, pois ao resfriar, ao ter a sua temperatura reduzida, ela perde calor, tá certo? Então, se isso acontecer, a água terá que perder 12.000 calorias, ok? Se isso acontecer, quem ganha essa quantidade de calor? Quem ganha é o gelo, já que gelo e água fazem parte do sistema isolado. Então, tudo que a água perde, o gelo deve receber, ok? Vamos agora, então, pensar no seguinte. Será que o gelo consegue chegar, até 0 graus Celsius? Será que o gelo consegue receber essa quantidade de calor e chegar até 0 graus Celsius? Vamos analisar. Nós temos uma massa de gelo, ok? Que está inicialmente a menos 10 graus Celsius, ok? Então, se esse gelo está a menos 10 graus Celsius, quando ele recebe uma certa parcela dessa quantidade de calor, ele aquece. Ele não derrete inicialmente. Para derreter, ele tem que atingir 0 graus Celsius, correto? Então, ele primeiro aquece. Ele aquece e chega até a temperatura de 0 graus Celsius. A partir dali, ele vai começar a derreter. Quanto de calor é necessário para que o gelo aqueça de menos 10 até 0? Vamos supor que isso vai acontecer, que a sua temperatura vai variar de menos 10 até 0 graus Celsius. É mais uma suposição, ok? Se isso acontecer, nós temos que o gelo vai ganhar calor sensível, que provoca a variação de temperatura. E esse calor é calculado como sendo mc ΔT, que macete, ok? Qual a quantidade de calor o gelo deve ganhar para ter a sua temperatura elevada até zero? É possível calcular. Precisamos da massa do gelo, temos 400 gramas. Precisamos do calor específico do gelo, 0,5. Notem aqui que apesar de gelo e água serem a mesma substância, eles apresentam calores específicos diferentes. Fiquem atentos a isso, por favor, tá? Então, o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius. E sabemos a variação da temperatura aqui no caso, porque é uma suposição, né? Então, nesse caso, teríamos 400 gramas de gelo vezes o calor específico, que é 0,5, vezes a variação da temperatura, é a final, menos a inicial. Lembrando que a inicial é negativa, ok? Então, aqui temos que Q vai ser igual a 400 vezes meio, que é 200, vezes menos é mais, então fica 0 mais 10. Então, 10. Temos aqui, então, que Q é igual a 200 vezes 10, isso é igual a 2.000 calorias. Não está aqui um sinal, mas poderia até ter um sinal positivo. Esse sinal positivo significa o quê? Significa que o gelo está recebendo calor. Para aquecer de menos 10 a 0 graus Celsius, o gelo aquece, ele ganha calor. Por isso, o sinal seria ali positivo. Agora, a gente tem que parar aqui e fazer uma análise. Nós fizemos duas suposições.
A primeira é que a água poderia, ok, resfriar até zero. Se isso acontecer, quanto de calor ela deve perder? 12.000 calorias. Fizemos uma segunda hipótese, uma segunda suposição. É que o gelo vai aquecer, ganhando calor da água, até 0 graus Celsius. Para isso acontecer, ele tem que receber, ele tem que ganhar 2.000 calorias. A pergunta que a gente tem que fazer aqui agora é: a água vai doar calor para o gelo, ok? A água pode perder 2.000 calorias para doar para o gelo? Vejam bem, eu supus que a água ia chegar a zero e o gelo ia chegar a zero, certo? Vocês conseguem perceber que se os dois chegam a zero, eles entram em equilíbrio térmico para a troca de calor. Mas para isso acontecer, a água tem que perder 12.000 e o gelo tem que ganhar 2.000. Vocês conseguem perceber que a água pode doar essas 2.000 calorias para o gelo, que ela ainda não vai atingir 0 graus Celsius? Porque para atingir zero, ela teria que perder 12.000. Ela só tem que perder 2.000 calorias. Se ela perde 2.000 calorias, o gelo aquece, porque ele recebe essa quantidade de calor e chega a zero, certo? Então vejam, nesse nosso sistema formado por 600 gramas de água, ok? E 400 gramas de gelo, é possível que o gelo ganhe calor da água e chegue até 0 graus Celsius, que foi a nossa segunda suposição? Sim, isso é possível. Então, o gelo de fato, ok, aquece até 0 graus Celsius. Mas agora, o gelo ali chegou a 0 graus Celsius. Eu entendi que isso pode acontecer porque a água tem quantidade de calor suficiente para perder, nesse caso. Ela pode perder 12.000 até chegar a zero. Se ela perder 2.000, ela não chegou a zero, então ainda existe aqui uma diferença de temperatura entre o gelo e a água. Podemos determinar qual é essa diferença de temperatura entre um e outro? Podemos. Vejam aqui uma coisa. Vou escrever aqui, ó. Água. Se a água perder 2.000 calorias, qual será a temperatura que ela vai atingir ao perder essas 2.000 calorias? Olha, Q é igual a MC delta T. Q vai ser igual a 2.000, porque a água vai perder isso para o gelo aquecer, tá bom? Isso vai ser igual a 600, que multiplica 1, que multiplica a temperatura final, que eu quero saber, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Ok? Disso aqui temos, ó, corta 2 com 2 aqui, sobra 20 dividido por 6, ok? Isso vai ser igual a T menos 20. Logo, qual vai ser a temperatura? A temperatura será, nessa situação, lembrando, isso aqui é menos, tá bom? Isso aqui também é menos. Por que menos? Porque, como eu falei para vocês, ó, o sinal de menos diz que a água está perdendo calor. Então, menos 2.000 calorias porque ela perdeu calor, ok? Então, temos aqui no final que a temperatura final, depois de perder essas 2.000 calorias, é igual a 20 menos 20 sobre 6. Dá pra gente fazer essa conta, né? Fica aqui, o mínimo é 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 20 é 120. Menos 20 dividido por 6. Então, a temperatura final é 100 dividido por 6. Isso vai dar quanto? 10 por 6 dá 1. Sobram 4, né? Fica 40. 40 por 6 dá 6. Porque dá 36, sobram 4. Vai dar 16,666 e assim por diante. Vamos confirmar. Um momento. Exatamente. Então, 16,66666, que a gente pode arredondar por 16,7 graus Celsius. Essa seria a temperatura da água depois dela ceder 2.000 calorias para o gelo. Então, a água perdeu 2.000 calorias, com isso a sua temperatura reduziu de 20 para 16,67. O gelo recebeu essa quantidade de calor, ok? E, portanto, ele aqueceu e atingiu 0 graus Celsius.
Existe aqui ainda uma diferença de temperatura entre a água e o gelo. O gelo está a 0, a água a 16,67. A troca de calor continua? Sim, continua. Existe o pré-requisito, diferença de temperatura. Então, sim, a água pode continuar perdendo calor e o gelo pode continuar ganhando calor. O que a gente tem que ficar atento é que quando o gelo chega a 0 graus Celsius, ok? Ele não tem mais sua temperatura elevada. Ele começa ali a fundir. Ele passa por uma mudança de estado físico, a fusão. Então, quando o gelo atinge 0 graus Celsius, mas continua recebendo o calor da água, ele recebe essa quantidade de calor em forma de calor latente. E, portanto, ele muda de fase, ok? Será que todo o gelo muda de fase? Olha, se a água tiver quantidade de calor suficiente, na realidade aqui fica melhor, se a água tiver energia térmica suficiente para transferir para o gelo em forma de calor latente, ele derrete, tá? Mas qual é de fato essa quantidade necessária? A gente precisa ver, né? Então vamos à nossa segunda suposição. Qual é essa? Perdão, terceira suposição. Qual é essa terceira suposição? É a suposição de que todo o gelo derrete. Ou seja, funde, né? Passa por fusão, ok? Se todo o gelo derreter, qual a quantidade de calor ele precisa receber para isso? Olha, ao derreter, ele vai receber uma quantidade de calor que é calor do tipo latente. É possível determinar essa quantidade de calor? Sim, usando a expressão para calor latente, Q igual a ml. Quem vai fundir mesmo? O gelo. Então, qual é a massa que passa por fusão? O gelo. Então, aqui temos que Q é igual a 400 gramas, que é a massa de gelo, vezes o calor latente de fusão. O problema não deu esse calor latente de fusão para a gente, ele deu calor latente de solidificação. Só que aqui a gente tem que ficar atento a uma coisa. Calor latente de solidificação e calor latente de fusão são idênticos com um pequeno detalhe de diferença. O calor de solidificação é negativo, porque para passar por solidificação a água precisa perder calor. O de fusão é mais 80, porque ela tem que ganhar calor. Então, quanto vale o calor latente de fusão? Vale 80 calorias por grama. Quanto vale o calor latente de solidificação? Menos 80 calorias por grama, ok? Então, temos aqui embaixo 400 vezes 80. Disso encontramos que a quantidade de calor necessária para todo o gelo fundir, permanecendo a 0 graus Celsius, é de 0,00, 4 vezes 8, que é? Quanto que é 4 vezes 8? 32, certo? 32 mil calorias, ok? Notem só, para que toda a massa de gelo passe por fusão e se torne água a 0 graus Celsius, os 400 gramas de gelo devem receber 32 mil calorias de calor, vindas de quem? Da água. Vejam o seguinte, quando todo o gelo derreter, ele estará a 0 graus Celsius, certo? Considerando que a água consiga ceder essa quantidade de calor para ele, ela chegaria a 0 também. Vocês conseguem perceber que a água está a 16,67 graus Celsius. E ela tem mais 10 mil calorias para perder para chegar a 0. No momento em que a água chega a 0, no momento em que ela perde as 10 mil calorias, que estão aqui sobrando, ó, porque ela já perdeu, vocês estão vendo aqui, ela já perdeu 2 mil. Ela tinha 12 mil para perder e chegar a 0. Então, ela já perdeu 2 mil calorias, ela pode perder 10, que ela agora chega a 0. Se a água perder 10 mil calorias, ela chega a 0. O gelo ganha essas 10 mil calorias, continuando a 0 graus Celsius, porque ele está mudando de fase, ele não está tendo sua temperatura alterada. Vocês conseguem perceber que, então,
O gelo ganha as 10.000 calorias permanecendo a zero. A água perde essas 10.000 calorias chegando a zero. E aí os dois vão ter, nesse caso, a mesma temperatura. A água perdeu 10.000, chegou até zero, tá? Então, qual que é a temperatura da água? Zero. O gelo ganhou essas 10.000 calorias, qual que é a temperatura dele? Zero, porque ele estava fundindo, a temperatura não estava mudando. Vocês conseguem ver que o sistema atingiu o equilíbrio térmico? O sistema atingiu o equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. A água resfriou até zero, o gelo aqueceu, depois começou a derreter. Ele derreteu totalmente? Não, porque para derreter totalmente ele precisava ganhar 32.000 calorias. Ele ganhou 10. Mas essas 10 fizeram com que uma certa parcela do gelo derretesse. Não todo o gelo. Porque se fosse para todo o gelo derreter, o gelo teria que ganhar quanto de calor? 32.000 calorias. Ele ganhou 10. Mas isso fez a água resfriar até zero e fez com que uma parte do gelo derretesse, não ele todo. Ok? Então, aqui nós já temos uma hipótese para a nossa resposta. No final da troca de calor, ou seja, quando o equilíbrio térmico for atingido, nós observaremos ali dentro do calorímetro ideal, dentro do recipiente, ok? No sistema isolado, a coexistência entre gelo e água a 0 graus Celsius, ok? Por quê? Porque nós sabemos que a água só tem mais 10.000 calorias para perder até chegar a zero, ok? E o gelo precisa ganhar 32, tá? Então vejam bem, ó. Quanto a água tem aqui para perder? A água tem para perder 10.000 calorias, ok? Se ela perder essa quantidade de calor, ela vai chegar a 0 graus Celsius. Quanto o gelo precisa receber para fundir totalmente? 32.000 calorias. Quando isso acontecer, ele vai virar água. A qual temperatura? 0 graus Celsius. Então, vocês conseguem perceber que essas 10.000 calorias não são suficientes para fundir todo o gelo, mas elas fundem uma certa parcela, uma certa quantidade. E quando a água perde essas 10.000 calorias, ela atinge a temperatura de 0 graus Celsius. E aquele gelo e aquela água resultante da fusão estão a zero. Então, nós temos aqui equilíbrio térmico. Temperaturas iguais, situação de equilíbrio térmico onde cessa a troca de calor. Então, no final, né, o problema pergunta para a gente. Letra A aqui, olha. Qual a temperatura de equilíbrio térmico do sistema? A temperatura de equilíbrio térmico do sistema é zero, ok? Qual é a massa total de água observada na situação final? Olha, tinham 600 gramas de água. Só que eu falei para vocês que devido a essas 10.000 calorias aqui, que a água a 16,67 graus Celsius vai transferir para o gelo, uma parcela do gelo vai derreter. A água vai resfriar, chegando a zero, o gelo vai ganhar essa quantidade de calor e vai derreter. Uma parcela dele. Qual parcela de gelo derrete? Dá para a gente determinar. 10.000 calorias são suficientes para derreter qual quantidade de gelo? A gente pode determinar isso. Vejam bem, o gelo, então, ganha essas 10.000 calorias. Olha, a gente já concluiu. Gelo não derrete totalmente. Beleza? De modo que a temperatura de equilíbrio térmico do sistema é 0 graus Celsius. Porém, uma parcela de gelo derrete. Por quê? Porque uma parcela de gelo, porque o gelo, na realidade, recebeu 10.000 calorias da água. Então, essa quantidade de calor fez uma certa parcela de gelo derreter. Nossa, coloquei 1.000 de novo, né? Como que a gente calcula qual é a parcela de gelo que derreteu? Basta a gente aplicar o seguinte. Temos aqui que calor latente. Vou até escrever de outra cor para destacar aqui para vocês. Vamos aqui colocar, olha, vejam só. Calor latente. Por quê? Porque o gelo está ganhando calor latente, ele está fundindo, né? É igual a massa vezes L.
ok? Qual a quantidade de calor que o gelo vai ganhar? 10.000 calorias. Qual a quantidade de massa que derrete com 10.000 calorias? Não sei, quero saber. Qual que é o calor latente de fusão? 80. Então, eu tenho aqui que M é igual a 10.000 dividido por 80. Corta, corta, fica 1.000 por 8. 1.000 por 8 vai ser igual a quanto? 100 e alguma coisinha, né? 1.000 dividido por 8. 125. Então, qual é a massa de gelo que derrete? 125 gramas. Ou seja, 125 gramas eram gelo e com essas 10.000 calorias conseguiram se transformar em água. Já tinha lá dentro daquele recipiente 600 gramas de água. Agora tem quanto? Tem 600 mais 125, porque o gelo derreteu e virou água. Então, qual é a massa de água total observada? A massa total de água observada é 600 mais 125. Portanto, 725 gramas de água, ok? Temperatura de equilíbrio térmico do sistema? Já vimos. 0 graus Celsius, ok? O problema poderia perguntar para vocês assim também. Qual é a quantidade de gelo que sobrou no sistema? Olha, se eram 400 gramas de gelo e 125 derreteram, qual que é a massa de gelo que sobra? Né? A massa de gelo que sobra aqui é 400 menos 625. É 400 menos 125. Então, 400 menos 100, 300. 300 menos 25 dá 275, certo? 275 gramas de gelo é o que sobra ali no recipiente, ok? Tem a letra B do problema. A letra B pergunta assim: qual a massa de gelo a menos 10 graus Celsius que deverá ser introduzida na mistura para se verificar no equilíbrio térmico a presença exclusiva de gelo a menos 2 graus Celsius? Bom, é uma outra parte que nós resolveremos num próximo vídeo, ok? Sigam aí que eu já vou resolver.